E aí, minha gente amiga, todos bem? Tudo tranquilo? Estão bem em casa? Aqui em casa. Pois é, daqui a pouco tudo isso passa, a gente está junto na sala de aula outra vez, tá bom? Vamos voltar aqui a pensar no seguinte: a gente está preso em casa, mas não vai ficar preso na mente. Vamos fazer essa revisão aqui para o nono ano ficar nos trinques quando voltar, ficar espertíssimo quando voltar, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre interpretação de texto. Então eu queria que você pegasse seu caderno e anotasse aí aquilo que você acha que é mais fundamental nas dicas que eu vou te dando aqui, para você realizar suas tarefas depois, tá bom? Então vamos começar fazendo aí algumas preleções iniciais. Bota aí no teu caderno, revisão, interpretação de texto, professor Augusto. Anotou? Revisão, interpretação de texto, professor Augusto. Isso. Coloca aí conceitos iniciais, o número 1, para a gente retomar as ideias que a gente tem debatido tanto em sala de aula. As ideias de compreensão e apreensão dos contextos de cada um dos gêneros textuais que a gente tem visto. A gente tem visto tantos gêneros diferentes, a gente já falou de redação dissertativa argumentativa, a gente já falou de texto narrativo, a gente já interpretou textos que são poesias, letras de canções. Então, vamos seguir fazendo agora a análise desses gêneros pela ótica de uma boa interpretação textual. A primeira pergunta que você tem que se fazer, assim, logo de conceito inicial é: em que prestar atenção quanto aos estudos de interpretação textual? Em que eu devo prestar atenção na hora que eu vou interpretar um texto? Primeiro, guarda o mantra aí. Você pode falar sempre o que você quiser de um texto, mas você tem a obrigação de provar no texto. Percebe o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer uma coisa simples. Ó. Se você quiser dizer alguma coisa de um texto, você tem a liberdade interpretativa para dizê-lo. Onde termina a sua liberdade interpretativa? Nos limites do texto. Num exemplo assim, bem grosso modo, imagina que você está lendo uma história que, sei lá, se passa num castelo cujas paredes são vermelhas. Aí lá na pergunta do texto, bem elementar, descreva o castelo. Você não pode dizer que as cores das paredes do castelo são de outra cor, que não seja vermelha, sob o risco de você, voltando ao texto, não comprovar aquilo que você disse sobre ele. Então a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção quando estou fazendo a interpretação de um texto: eu posso dizer o que eu quiser sobre um texto, desde que eu possa provar o que eu disse no texto. Foi? Sigamos aqui então, eu quero te chamar a atenção para outro aspecto, que é ficar atento quanto aos estudos dos diferentes gêneros. O que eu quero dizer com gêneros? A gente está estudando já, por exemplo, o gênero poesia, a gente já estudou, o gênero dissertativo argumentativo e esses que eu falei agora há pouco. Cada um desses gêneros textuais apresenta características muito específicas. Conhecer as características desses gêneros ajuda você, porque eles funcionam como recursos expressivos da língua e constroem certos sentidos na hora que você vai articular suas ideias e as proposições do texto. Então, conhecer as características do gênero textual te ajuda a estabelecer qual é o recurso expressivo que ele apresenta, para você ver a construção de sentido e, na sequência, articular suas ideias com as proposições do texto. Essa é outra importante avaliação que você tem que fazer na hora de comprovar, de fazer uma articulação interpretativa do texto. É também fundamental você olhar quais são as comparações que os textos fazem. Às vezes, os próprios tipos de textos aparecem em provas distintas, textos distintos. Então, por exemplo, às vezes você tem numa prova a letra de uma música seguida de uma charge, para você fazer uma interseção entre os temas que eles debatem. Isso é fundamental, você precisa estabelecer um paralelo. Quando houver textos de naturezas distintas diante de você para serem interpretados, tenta encontrar um eixo em que ambos os modos de expressão do texto se encontrem. É ali que está a natureza mais tranquila da sua interpretação daquele gênero textual. Vamos seguir? Se eu estiver indo muito rápido, depois você volta aí. O bom da aula da gravada é isso, né? Você pode voltar ao que o professor disse quantas vezes você quiser. Lembre-se também de obedecer, a gente falou disso aqui também já na sala de aula, aos critérios de avaliação da linguagem do texto, se ela é formal ou se ela é informal, porque isso vai ajudar você a estabelecer, a partir do gênero textual, uma carta, um cartaz institucional do governo, até uma notícia mesmo, um poema, uma crônica, vai ajudar você a estabelecer o que cerca de repertório vocabulário aquele texto e vai ajudá-lo a entendê-lo melhor, tá bom? Nesse sentido, toda vez que você for fazer uma redação, você também pode seguir essa espécie de passo a passo interpretativo, porque as redações
se baseiam sempre em proposições que partem de textos. Então o professor não chega pura e simplesmente dá um tema. Ele segue um modelo em que há um texto que é transversal ao tema que ele quer sugerir para você. Interpretar bem esse tema ou texto de apoio é fundamental para você criar uma boa interpretação do texto e executar a tarefa que lhe foi solicitada. É o caso de interpretações textuais, como das tarefas que a gente vai fazer depois dessa aula. A partir de agora, no item 2 da sua anotação aí, a gente vai para o segundo momento da aula. Eu gostaria que você pensasse na aula assim, em 2 momentos, esse conceito mais inicial sobre a interpretação e os vários gêneros, e nessa segunda parte, que é como se eu te desse um passo a passo para você poder interpretar seus textos, tá? Lembre-se que a gente está indo no caminho da compreensão do texto e a apreensão do seu sentido. Quero dizer, não só vou ler o texto, eu vou dar mergulhos mais profundos no texto. Sobre isso, a gente podia fazer uma metáfora aqui, uma associação com um termo que surgiu na época que a internet começou a ser divulgada no país. O termo era surfar na web. Para você pode parecer arcaico, né? Antigo, você já nasceu com a internet, mas eu sou de uma geração que viu a transformação do tempo. A gente era de um momento analógico e a gente viu a transformação para esse mundo digital. Naquele momento em que o mundo digital começava a ser colocado à prova para as pessoas, surgiu a expressão que eu lhe falei agora, que é essa expressão surfar na web. Ora, o que afinal de contas seria surfar na web? Observe que quando você está na internet, você tem acesso a diversos tipos de textos. E ainda há dentro da internet o hiperlink, que você sabe muito bem o que é, apesar desse nome pomposo, que é o fato de você estar lendo um determinado texto, aparece uma palavra, isso acontece, por exemplo, muito quando você visita a Wikipédia. Aparece uma palavra que está com um determinado tipo de negrito, você pode clicar nela, você sai daquele texto original e mergulha mais profundamente, especificamente no sentido daquela palavra que está em destaque. Esses são os hiperlinks. De certa forma, você não consegue ler um texto na íntegra, primeiro, você tem muita coisa para ver na internet. Logo, você nunca se aprofunda suficientemente num texto. Segundo, os hiperlinks acabam te levando para vários outros lugares além daquele texto original. Isso significa dizer que não há uma leitura profunda de nenhum texto na internet. Raramente um usuário médio da internet para fazer leituras aprofundadas. As leituras são sempre muito rápidas, muito frequentemente ficam só na superfície do texto. Daí a ideia de você só surfar. É só você fazer associação com o mundo real. O que o surfista faz no mundo real? Ele permanece na crista da onda. Ele nunca dá mergulhos, senão ele não está surfando. Então, estar na internet sem se aprofundar nos textos é surfar na web. Qual é a proposta dessa aula nesse segundo momento? Dar capacitação a você para que você se torne capaz mesmo de dar mergulhos mais profundos no texto. Para isso, vou te dar agora um passo a passo na interpretação textual. Preparado? Vamos juntos. Então, vamos aí na primeira parte que eu quero mostrar para você. Você pode chamar aí de primeiro passo, que é delimitar a unidade de leitura. Veja, toda vez que você vai fazer a interpretação de um texto, você tem que saber o que te interessa dentro desse texto. Então, para isso, você vai delimitar qual é a unidade de leitura dentro dele. Na sequência, olha, eu estou falando agora do passo 2, você vai tentar identificar nessa delimitação que você fez no passo 1, qual é o tema do texto. Frequentemente, a gente tem muito problema para dizer o que entendeu de um texto, porque a gente não conseguiu fechar qual é o tema que ele aborda. Então, localiza qual é o tipo de tema que esse texto apresenta para você, como um segundo e fundamental passo. Afinal, qual é o foco principal? Sem ele, como é que você vai seguir adiante, tá bom? E vamos para o terceiro passo. No terceiro passo, depois que você já delimitou a unidade de leitura, depois que você identificou o tema do texto, você vai localizar esse texto no tempo e no espaço. Como é que você vai fazer isso? Uma das ferramentas que você tem são as referências do texto, que muitos de vocês acabam pulando, não vendo. Veja, quando o texto se apresenta para você, lá embaixo há sempre a referência do autor, a referência de que obra foi retirada daquele tipo de texto, ou de que meio de comunicação. É curioso que essa informação, embora muito sucinta, muito objetiva, pode trazer à tona informações importantes para você delimitar. Você pode, por exemplo, já conhecer o autor, então pergunte quem é o autor do texto, quando que esse texto foi produzido, quais eram as condições na época que esse texto foi produzido e que influências esse autor pode ter recebido.
Essas informações podem ajudar você a localizar melhor o texto no tempo e no espaço, e assim você pode interpretá-lo melhor. Então, fundamental guardar esses 3 passos iniciais. Delimita a unidade de leitura. Vai lá e vê qual a seção que te interessa. Depois o tema e, finalmente, no tempo e no espaço, como está esse texto. Foi? Vamos para os próximos passos agora. Delimitados esses 3 primeiros passos, vamos seguir para o 4º passo, que é selecionar os elementos que você considera mais importantes no texto. Por que esse 4º passo é importante, né? Porque você está fazendo a interpretação do texto, então é fundamental saber o que você considera mais importante. Junto com essa concepção daquilo que você vai fazer no 4º passo, de separar o que você acha mais importante, é fundamental também que você parta para o 5º passo, que é organizar as suas próprias ideias em relação aos elementos do texto. Quer dizer, nesse ponto, o que você deve fazer? É preciso que você tenha um posicionamento em relação a essas novas informações. O que você pode se perguntar? Olha, eu quero organizar minhas próprias ideias. Então, eu tenho que olhar para as ideias que eu selecionei no passo 4, como as ideias mais importantes do texto, e me perguntar, eu concordo com essas ideias? Ou eu discordo delas? E por quê? Fundamentalmente, eu tenho que saber por quê. É assim que eu faço uma boa interpretação de texto. Eu olho para as ideias principais do texto, vou lá e em cima delas me pergunto, eu concordo ou discordo delas e por quê? Eu tenho que estar sempre fundamentando a minha interpretação de texto. Não basta só dizer sim ou não, contra ou a favor. Lembra disso? Muito bem. Tem um 6º passo para te informar aqui, que é um passo importante, que é depois que você localizou as informações importantes do texto, se perguntou se concorda ou não concorda com elas, está na hora de você ir além, está na hora de você elaborar hipóteses explicativas para as questões tematizadas. Vai além daquilo que foi dito pelo autor, tenta construir um novo conhecimento acerca dessa questão analisada. Sabe como é que eu dou o nome para isso? É interpretação eficiente de texto. Não basta só interpretá-lo, agora você está se tornando capaz de tornar eficiente esse ato de interpretar o texto. Então, tenta ir para além daquilo que o autor falou, tenta construir um novo conhecimento a partir daquilo que o autor falou, ok? Vamos seguir agora nessa aula de revisão de interpretação de texto para o nosso 7º passo. No 7º passo, está na hora de você começar a dar mergulhos ainda mais profundos na interpretação. Está na hora de você identificar informação e reconhecimento dentro do texto. Quais são os motivos aqui nesse 7º passo? Fundamental você ir no texto, destaca o que você considera as palavras que são a chave de entendimento das proposições do texto. Vai lá, destaca as passagens que você acha mais importantes. Pode até usar essas palavras que você acha mais importantes, essa palavra-chave, para resumir uma ideia central. Depois que você fizer isso, você finalmente concluiu o passo 7, que é identificar informação e reconhecimento dentro do texto. Foi? Está indo muito rápido, mas como eu te falei, você pode voltar se quiser. Você pode voltar e ir lá na aula anterior, um pouquinho nos minutos anteriores, e rever esse passo a passo. Fundamental que você tenha tudo isso em mente quando for fazer os nossos exercícios de interpretação de texto e até de construção de respostas dissertativas. Você se lembra muito bem o que é resposta dissertativa, não lembra? É aquela discursiva, que vai para além de marcar o X na questão. Essas são objetivos. Mas quando eu peço para você construir uma resposta discursiva, eu espero que você elabore um parágrafo completo, com pelo menos 2 ou 3 períodos. Lembre-se que é outro mantra que você deve fazer para as respostas discursivas: parágrafos completos, notas completas. Respostas completas, notas completas. Foi? Vamos para o 8º passo na interpretação de texto. Estou te dando aí um passo a passo, tá? O 8º passo é a hora de você tentar identificar a subjetividade que é inerente a qualquer texto. Quer dizer, você fala sobre interpretar texto, sempre há um engraçadinho que fala que não há limites, já que é interpretação, vale o que ele quiser dizer. Mas não é verdade. Como eu falei no início da aula, você tem os limites que o texto pressupõe. Você deve captar, então, a essência do texto. Você não pode ir além do limite que o texto te propõe. Compreende o que eu quero dizer? Naquele exemplo que eu falei do castelo com as paredes vermelhas, fica muito evidente que você não pode dizer que as paredes são de outra cor. Mas, às vezes, os textos são de natureza mais complexa. Especialmente aqui no 9º ano, a gente consegue perceber que os textos começam a amadurecer você para o ensino médio. Logo, a percepção que você tem da essência do texto tem que ser ainda mais apurada. A sua interpretação tem que obedecer ainda mais os limites do texto. Então, esse é o 8º passo.
perceber qual é a essência do texto, mas sempre ficar ligado nos limites que ele te impõe, ok? E vamos seguir então para o 9º passo. Nessa altura você já deve estar se perguntando, meu Deus, quantos passos serão? São 1001 passos. Mentira, brincadeira. Por hoje eu só separei para você 9 passos. 10 passos. A gente vai para o 9º passo, por isso eu me confundi. Vamos para o 9º passo agora nessa seara de interpretação de texto, tá bom? Tá matando a saudade aí? Tá gostando? Eu estou aqui, mas eu estou sentindo falta da tua presença na sala de aula, de você me interpelando, perguntando. Então, se você precisar falar comigo, use os meios eletrônicos adequados e tira suas dúvidas comigo, tá bom? Vamos para o 9º passo nessa aula de revisão de interpretação de texto, que é a leitura crítica e analítica. Veja, eu sempre suponho que você faz uma só leitura na hora de interpretar um texto, não é verdade? Pois esse primeiro procedimento é um procedimento que a gente chama de leitura de reconhecimento. Você faz a primeira leitura só para reconhecer repertório vocabular, quais os limites do texto. Mas no passo 9, a gente está se aproximando do final desses 10 passos que eu trouxe para você, no passo 9, você tem que ler sempre com criticidade. Olha, o que acontece muitas vezes, é que eu até proponho, como a leitura é para fazer um exercício em casa, você tem um dicionário sempre à mão. É fundamental. Agora, como é que você deve atuar? Você pega o texto para ler, começa a ler o seu texto. Se vier uma palavra fora do teu repertório vocabular, quero dizer, aquela que você não domina o significado dela, não para a leitura, continua lendo. Pode ser que o próprio texto, com o contexto em que a palavra aparece, pode ser que ele dê para você um esclarecimento acerca do sentido dela. Em alguns textos também há o glossário, que é aquela colocação das palavras mais sofisticadas do texto no final dele, com seus esclarecimentos. Se nada disso houver, se você não conseguir com o contexto identificar o sentido da palavra e não houver um glossário, use sempre um dicionário, tenha sempre um dicionário por perto. Você pode potencializar a sua leitura anotando as palavras e seus significados para consulta posterior. Tá bom? E vamos, enfim, para fechar essa primeira aula em vídeo que eu estou levando para vocês e para tentar ajudá-los na confecção das suas respostas para os exercícios que eu vou enviar, vamos para o nosso 10º passo, do passo a passo de interpretação textual de hoje, tá bom? Eu queria que esse 10º passo ficasse na tua cabeça, não como a gente tendo encerrado as discussões acerca de interpretação de texto, tá? O que a gente está encerrando aqui é um ciclo de 10 passos para te ajudar melhor na interpretação. Mas, de longe, a gente não vai encerrar os debates sobre interpretação de texto. Há muitas vicissitudes, aí uma palavra nova para você usar, vai buscar o significado dela, não esquece de fazer aquilo que a gente combina em sala, fazer aquela cara de importante, vicissitudes, e usa, depois me conta, tá? Mas o 10º passo não encerra os debates sobre interpretação textual. Como eu disse, há muitos gêneros textuais distintos, com suas características diferentes e suas vicissitudes. Muito bem, o 10º passo para encerrar nossa aula é o passo que a gente pede para você fazer, as chamadas paráfrases. Esse nome é mais complexo, nada mais quer dizer do que pegar o que o autor quis dizer e traduzir com as suas palavras, com o seu repertório vocabular. Faça paráfrases, ou seja, escreva com suas próprias palavras uma explicação, uma nova interpretação do texto que você está lendo, seguindo as ideias do autor. A paráfrase é exatamente o que o autor disse, só que agora nas suas palavras. Só que você não pode copiar fielmente as palavras dele. Você tem que copiar a ideia dele, mas com o seu repertório vocabular. Eu espero que com esses 10 passos você possa executar mais e melhor as interpretações de textos vindouras e especialmente os exercícios que eu vou enviar para você na sua casa. Semana que vem a gente está de volta e eu espero agora seguir com a matéria mais contemporânea, mais nova, tá bom? Queria agradecer a presença de vocês aqui. Não deixem de fazer seus exercícios, fiquem em casa, se cuidem e tenham sempre em mente que a gente está preso em casa, mas a nossa mente não precisa estar presa. Nós devemos continuar uma rotina de estudos. Para isso você deve fazer aquilo que eu preconizei no início dessa aula. Separa um lugar da tua casa para fazer esse estudo de maneira tranquila, um lugar iluminado, bem arejado. Avisa a família, olha, vou começar a minha aula agora, gostaria de não ser interrompido. Eu tenho uma videoaula para assistir de tantos minutos e também vou ter um número de exercícios que eu preciso resolver na sequência da videoaula. É fundamental criar essa rotina para a gente poder sair dessa quarentena mais fortes e melhores. Espero rever vocês em breve.
Muito obrigado e até lá. Um beijo para todos. Até já.